Pasta 4. Ovídio e a contiguidade universal. Existe no alto céu uma via que se vê quando faz bom tempo. Láctea se chama e brilha justamente por sua brancura. Por ali passam os deuses dirigindo-se à moradia do Senhor Supremo dos Trovões, no palácio. À direita e à esquerda, com as portas abertas, acham-se os átrios dos deuses nobres, sempre cheios de gente. A plebe mora dispersa noutros lugares. Os deuses mais poderosos e ilustres estabeleceram aqui seu domicílio, em frente. A fronte potente Caelicolai, Clarix sus posere penates. Se a expressão não parecesse reverente, ousaria dizer que esse lugar é o Palatino do Grande Céu. Assim, Ovídio, na abertura das Metamorfoses para introduzir-nos no mundo dos deuses celestes, começa aproximando-o tanto a ponto de torná-lo idêntico a Roma de todos os dias, enquanto urbanismo, divisão em classes sociais, hábitos cotidianos, como no caso de clientes se amontoando, e enquanto religião, os deuses mantêm seus protetores nas casas onde residem, o que implica que os soberanos dos céus e da terra tributam, por sua vez, um culto a seus pequenos deuses domésticos. Aproximação não quer dizer redução ou ironia. Estamos num universo em que as formas preenchem densamente o espaço, trocando de modo contínuo qualidades e dimensões, e o fluir do tempo é ocupado por uma proliferação de contos e de ciclos de contos. As formas e as histórias terrestres repetem formas e histórias celestes, mas umas e outras se entrelaçam reciprocamente numa dupla espiral. A contiguidade entre deuses e seres humanos, parentes dos deuses e objeto de seus amores compulsivos, é um dos temas dominantes das metamorfoses, mas não passa de um caso particular da contiguidade entre todas as figuras ou formas de tudo que existe, antropomorfas ou não. Fauna, flora, reino mineral, firmamento englobam em sua substância comum aquilo que costumamos considerar humano enquanto conjunto de qualidades corpóreas, psicológicas e morais. A poesia das metamorfoses se radica sobretudo nesses limites imprecisos entre mundos diferentes, e já no livro 2 encontra uma ocasião extraordinária no mito de Faetonte, que ousa conduzir o carro do sol. O céu aí aparece como espaço absoluto, geometria abstrata e, ao mesmo tempo, teatro de uma aventura humana recriada com tal precisão de detalhes que não nos deixa perder o fio da meada nem por um segundo, levando o envolvimento emocional até a dor. Não é apenas a precisão nos dados concretos mais materiais, como o movimento do carro que derrapa e pula por causa da leveza insólita da carga, ou nas emoções do jovem cocheiro desajeitado, mas na visualização de modelos ideais, como o mapa celeste. Digamos logo que se trata de uma precisão aparente de dados contraditórios que comunicam sua sugestão quando considerados um por um e também como efeito narrativo geral, mas não podem juntar-se numa visão coerente. O céu é uma esfera atravessada por caminhos que sobem e descem, identificáveis pelos sulcos das rodas, mas ao mesmo tempo giratória, turbilhão que vai na direção contrária à do carro solar, encontra-se suspenso numa altura vertiginosa sobre as terras e os mares que se vêem ao fundo. Ora aparece como uma abóboda suspensa em cuja parte mais alta encontram-se fixadas as estrelas. Ora como uma ponte que sustenta o carro no vazio, provocando em Faetonte um terror igual tanto para prosseguir quanto para recuar. Quid faciat, multum caeli posterga relictum, antioculo plus et animo metiturum tranque. É vazio e deserto, não é o céu cidade do livro 1, portanto, talvez imagine que existam bosques sagrados e cidades de deuses e templos cheios de oferendas? Diz Febo, povoado por figuras de bestas ferozes que são apenas simulacra, formas de constelações, mas nem por isso menos ameaçadoras. Aí se reconhece uma pista oblíqua, a meia altura, que evita o polo austral e a Ursa,
Mas se sairmos da estrada e nos perdermos pelos precipícios, acabamos por passar sob a lua, chamuscar as nuvens, atear fogo à terra. Após a cavalgada celeste suspensa no vazio, que é a parte mais sugestiva do relato, começa a grande descrição da terra, do mar fervente no qual flutuam corpos de focas de barriga para cima, uma das páginas clássicas do Ovídio catastrófico que faz pendant com o dilúvio do livro 1. Ao redor da Alma Tellus, da Terra-mãe, refluem todas as águas. As fontes esgotadas tentam ocultar-se de novo no escuro útero materno. E a terra, exibindo os cabelos crestados e os olhos injetados de cinza, pede clemência a Júpiter com o fio de voz que resta à sua garganta sedenta, advertindo-o de que se os polos se incendiarem, ruirão também os palácios dos deuses. Os polos terrestres ou os celestes? Fala-se até do eixo da Terra, que Atlas já não consegue sustentar, pois está incandescente. Mas naquele tempo os polos eram uma noção astronômica e, além disso, o verso seguinte precisa: Regi Caeli. Então o palácio celeste era mesmo lá em cima? Como é que Febo o excluía e Faetonte não o encontrou? Por outro lado, tais contradições não se encontram só em Ovídio, também em Virgílio, como em outros sumos poetas da antiguidade. É difícil ter uma ideia clara de como os antigos viam, de fato, o céu. O episódio culmina com a destruição do carro solar atingido pelo raio de Júpiter, numa explosão de pedaços sem fim. Este não é o único acidente de trânsito nas metamorfoses. Uma outra mudança de rumo com grande velocidade é a de Hipólito no último livro do poema, onde a riqueza de detalhes ao se referir ao acidente passa da mecânica para a anatomia, descrevendo a dilaceração das vísceras e dos membros arrancados. A mescla deuses, homens, natureza implica não uma ordem hierárquica unívoca, mas um intrincado sistema de interações em que cada nível pode influir sobre os outros, mesmo que em medidas diferentes. O mito, em Ovídio, é o campo de tensão em que tais forças se defrontam e se equilibram. Tudo depende do espírito com que o mito é narrado. Às vezes, os próprios deuses relatam os mitos dos quais são partes interessadas como exemplos morais para admoestar os mortais. Em outros casos, os mortais usam os mitos de modo polêmico ou como desafio aos deuses, como fazem as Piérides ou Aracne. Ou, quem sabe, existem mitos que os deuses gostam de ouvir contar e outros que preferem sejam silenciados. As Piérides conhecem uma versão da escalada dos gigantes ao Olimpo, vista da parte dos gigantes com deuses assustados e obrigados a fugir. Livro 5. Ela é contada depois de terem desafiado as musas na arte de narrar e as musas respondem com outra série de mitos que restabelecem as razões do Olimpo. Depois, punem as Piérides transformando-as em pegas. O desafio aos deuses implica uma intenção irreverente ou blasfema no relato. A tecelã Aracne desafia Minerva na arte de tecer e representa numa tapeçaria os pecados dos deuses libertinos. Livro 6. A precisão técnica com que Ovídio descreve o funcionamento dos teares durante o desafio pode indicar-nos uma possível identificação do trabalho do poeta com a tecelagem de uma tapeçaria de púrpura multicolorida. Mas qual? A de Palas Minerva, onde ao redor das grandes figuras olímpicas com seus tradicionais atributos são representadas em cenas minúsculas nos 4 cantos da tela, emoldurada por ramos de oliveira, 4 punições divinas a mortais que desafiaram os deuses? Ou então a de Aracne, em que as seduções insidiosas de Júpiter, Netuno e Apolo, que Ovídio já havia narrado por extenso, ressurgem como emblemas sarcásticos entre guirlandas de flores e festões de Hera, não sem o acréscimo de alguns detalhes preciosos. Europa, que transportada através do mar na garupa do touro, ergue os pés para não se molhar?
Nem uma coisa nem outra. Na grande amostragem de mitos, que é o poema inteiro, o mito de Palas e Aracne pode conter, por sua vez, duas amostragens em escala reduzida, com direcionamentos ideológicos opostos. Um para infundir temor sacro e o outro para incitar à irreverência e à relatividade moral. Quem daí concluísse que o poema inteiro deve ser lido do primeiro modo, dado que o desafio de Aracne é cruelmente punido, ou do segundo, uma vez que a transcrição poética favorece o culpado e a vítima, estaria enganado. As metamorfoses pretendem representar o conjunto do que é passível de ser narrado, transmitido pela literatura com toda a força de imagens e de significados que ele comporta, sem decidir, segundo a ambiguidade propriamente mítica, entre as chaves de leitura possíveis. Só reunindo no poema todos os contos e as intenções de conto que fluem em todas as direções, que se acumulam e pressionam para canalizar-se na extensão ordenada de seus hexâmetros, o autor das Metamorfoses terá a certeza de não corresponder a um desenho parcial, mas à multiplicidade vivente, que não exclui nenhum Deus conhecido ou desconhecido. O caso de um Deus novo e estrangeiro, difícil de ser reconhecido como tal, um Deus escândalo em contraste com todo modelo de beleza e virtude, é largamente lembrado nas Metamorfoses. Baco Dionísio. É de seu culto orgíaco que as devotas de Minerva, as filhas de Mínias, se recusam a participar, continuando a tecer e a cardar a lã nos dias das festas báquicas, aliviando a longa fadiga com os contos. Eis assim um outro uso da narrativa, que leigamente se justifica com o divertimento puro e com a contribuição à produtividade, mas que sempre condiz com Minerva, melhor dea para aquelas moças laboriosas a quem repugnavam as orgias e os desperdícios dos cultos de Dionísio, que se expandiam pela Grécia depois de ter conquistado o Oriente. Certamente, a arte de narrar, apreciada pelas tecelãs, tem uma conexão com o culto de Palas Minerva. Já o verificamos com Aracne, que por ter desprezado a Deus é transformada em aranha. Mas podemos vê-lo também no caso oposto, num culto excessivo por Palas que leva a não reconhecer os outros deuses. Também as filhas de Mínias, de fato, livro 4, culpadas enquanto muito seguras de sua virtude, demasiado exclusivas em sua devoção. Intempestiva Minerva. Serão punidas de modo horrível com a metamorfose em morcegos pelo Deus que não conhece o trabalho, mas a embriaguez, que não ouve os contos, mas o canto arrebatador e obscuro. Para não ser transformado também ele em morcego, Ovídio se preocupa bastante em deixar todas as portas de seu poema abertas a deuses passados, presentes e futuros, locais e estrangeiros, ao Oriente, que para além da Grécia faz pressão sobre o mundo das fábulas, e à restauração augusta da romanidade, que premia a atualidade político-intelectual. Mas não logrará convencer o Deus mais próximo e executivo, Augusto, que o transformará para sempre num exilado, num habitante da distância, ele que desejava tornar tudo contemporâneo e próximo. Do Oriente, de algum antepassado das Mil e Uma Noites, diz Wilkinson, lhe vem a romântica novela de Píramo e Tisbe, que uma das filhas de Mínias escolhe numa lista de outras com a mesma origem misteriosa. Com a parede que abre passagem às palavras sussurradas, mas não aos beijos, com a noite branca de lua sob a branca amoreira que mandará seus reflexos até o estimulante verão elisabetano. Do Oriente, por meio do romance alexandrino, vem até Ovídio a técnica de multiplicação do espaço interior à obra mediante os relatos encadeados uns nos outros, que aqui fazem aumentar a impressão de densidade, de aglomeração, de enredamento. Como a floresta em que uma caça ao javali envolve os destinos de heróis ilustres, livro 8, não distante dos redemoinhos do Aquelu que detém os que retornam da caça.
Estes são hospedados na moradia do deus fluvial que se apresenta como obstáculo e simultaneamente como refúgio, como pausa na ação, oportunidade para narrar e refletir. Uma vez que entre os caçadores encontra-se Teseu, curioso em conhecer tudo aquilo que vê, e além dele encontra-se também Pirito, descrente e insolente. O rio se sente encorajado a contar histórias maravilhosas de metamorfoses imitado pelos hóspedes. Assim, continuamente se decantam nas metamorfoses novas concreções de histórias, como nas conchas das quais pode-se gerar a pérola. É o caso do humilde idílio de Filemão e Baucis, que contém todo um mundo minucioso e um ritmo inteiramente diverso. Observe-se que Ovídio só se vale de tais complicações estruturais ocasionalmente. A paixão que domina seu talento compositivo não é a sistematicidade, mas a acumulação que anda junto com as variações de perspectiva, as mudanças de ritmo. Por isso, quando Mercúrio, para adormecer, Argos, cujas 100 pálpebras jamais se abaixam todas juntas, começa a contar as metamorfoses da ninfa Sírinx num tufo de caniços, sua narração é feita por extenso e igualmente resumida numa única frase, pois a continuação do conto se torna implícita pelo emudecer do deus, tão logo vê que todos os olhos de Argos cederam ao sono. As metamorfoses são o poema da rapidez. Tudo deve seguir-se em ritmo acelerado, impor-se à imaginação. Cada imagem deve sobrepor-se a uma outra imagem, adquirir evidência, dissolver-se. É o princípio do cinematógrafo. Cada verso, como cada fotograma, deve ser pleno de estímulos visuais em movimento. O Bohor Vacui domina tanto o espaço quanto o tempo. Ao longo de páginas e mais páginas, todos os verbos estão no presente. Tudo acontece diante de nossos olhos. Os fatos premem-se, toda distância é negada. E quando Ovídio sente a necessidade de mudar de ritmo, a primeira coisa que faz não é mudar o tempo dos verbos, mas a pessoa. Passar da terceira para a segunda, isto é, introduzir a personagem sobre a qual está para falar, dirigindo-se a ela diretamente com o tu. Ticoque mutatum torvo neptum ievenco. O presente não se encontra só no tempo verbal, mas é a própria presença da personagem que é evocada. Mesmo quando os verbos estão no passado, o vocativo provoca uma aproximação repentina. Este procedimento é muitas vezes usado quando vários sujeitos executam ações paralelas para evitar a monotonia na listagem. Se de fulano se falou na terceira pessoa, Tântalo e Sísifo entram em ação por meio do tu e do vocativo. Também as plantas têm direito à segunda pessoa. Voscoque flexpedes edene venistes. E não há por que maravilhar-se, sobretudo quando são as plantas que se movem como pessoas e acorrem ao som da cítara do viúvo Orfeu, agrupando-se num denso viveiro de flora mediterrânea. Livro 9. Existem também os momentos, e esse de que agora falamos é um deles, em que o relato deve ser menos célere, passar para um andamento mais calmo, fazer do transcorrer do tempo algo suspenso, uma distância velada. Nesses casos, o que faz Ovídio? Convém esclarecer que a narração não tem pressa, detém-se para fixar os menores detalhes. Por exemplo, Filemão e Baucis acolhem em sua humilde casa os visitantes desconhecidos, os deuses. Mas uma das 3 pernas da mesa é muito curta. Um pedaço de cerâmica serve para equilibrá-la. Colocado embaixo, elimina a pendência e o plano depois é limpo com folhas de hortelã verde. E por cima se dispõe azeitonas de 2 cores consagradas à singela Minerva, frutos de cornizo outonal imersos em molho, chicória, rabanetes, uma forma de leite coalhado e ovos delicadamente envoltos em cinzas não muito quentes, tudo com louça de terracota. Livro 8. Continuando a enriquecer o quadro é que Ovídio atinge um resultado de rarefação e pausa.
porque o gesto de Ovídio é sempre o de acrescentar sem jamais subtrair, o de descrever cada vez mais os detalhes, sem se perder no evanescente. Procedimento que gera efeitos diversos conforme a intuação. Aqui submissa às coisas miúdas e solidária com elas, mais adiante excitada e impaciente por saturar o maravilhoso da fábula com a observação objetiva dos fenômenos da realidade natural. Como no momento em que Perseu luta contra o monstro marinho de dorso incrustado de conchas e pousa a cabeça hirta de serpentes da Medusa, rosto para baixo sobre um escolho, depois de ter estendido ali, para que não fosse molestada pelo contato da areia áspera, uma camada de algas e de ramos nascidos debaixo d'água. Ao ver as frondes se transformarem em pedra ao contato com a medusa, as ninfas se divertem provocando a mesma transformação em outros pequenos ramos. Assim nasce o coral, que, mole sob a água, se petrifica ao contato com o ar. Assim, Ovídio conclui a aventura fabular com chave de lenda etiológica em seu gosto pelas formas bizarras da natureza. Uma lei de máxima economia interna domina esse poema aparentemente voltado para o dispêndio desenfreado. É a economia própria das metamorfoses que pretende que as novas formas recuperem, tanto quanto possível, os materiais das velhas. Após o dilúvio, no transformar das pedras em seres humanos, livro 1, se havia nelas uma parte úmida de algum suco ou terrosa, ela passou a funcionar como corpo. Aquilo que era sólido, impossível de ser dobrado, mudou-se em ossos. Aquelas que eram veias permaneceram com o mesmo nome. Aqui a economia se estende ao nome. Quae modo vena fut sob eodon nomine mansit. Daphne, livro 1, que chama mais a atenção pelos cabelos desgrenhados, tanto que o primeiro pensamento de Febo ao vê-la é: imagine se os penteasse. Já está predisposta nas linhas flexíveis de sua fuga na metamorfose vegetal. Ciane, livro 5. Só faz levar ao extremo a consumação em lágrimas, até dissolver-se no pequeno lago do qual era a ninfa. E os camponeses da Lícia, livro 6, que é a errante latona que deseja acalmar a sede de seus recém-nascidos, vociferam injúrias e turvam o lago mexendo na lama, já não eram muito diferentes das rãs em que se convertem por justo castigo. Basta que desapareça o pescoço, as costas se colhem na cabeça, o dorso se torne verde e o ventre esbranquiçado. Essa técnica da metamorfose foi estudada por Essigloff num ensaio muito claro e persuasivo. Diz ele: todas essas transformações concernem justamente aos fatos distintivos físico-espaciais que Ovídio costuma isolar nos objetos também fora da metamorfose. Pedra dura, corpo longo, espinha encurvada. Graças ao seu conhecimento das propriedades das coisas, o poeta faz com que a transformação percorra a via mais breve, pois sabe antecipadamente o que o homem tem em comum com o delfim, o que lhe falta ou o que tem a mais em relação a ele. O fato essencial é que, graças à representação do mundo inteiro como um sistema de propriedades elementares, o processo da transformação, este fenômeno inverossímil e fantástico, se reduz a uma sucessão de processos bastante simples. O evento não é mais apresentado como uma fábula, mas como uma soma de fatos habituais e verossímeis: crescimento, diminuição, endurecimento, amolecimento, curvatura, retificação, conjunção, rarefação, etc. A escritura de Ovídio, como Esseugloff a define, conteria em si o modelo, ou pelo menos o programa do Robbe de Grillet, mais rigoroso e frio. É claro que uma tal definição não esgota o que podemos buscar em Ovídio, mas o importante é que este modo de designar objetivamente os objetos animados e inanimados, como diferentes combinações de um número relativamente pequeno de elementos fundamentais, simplicíssimos, corresponde à única filosofia segura das metamorfoses, aquela da unidade e parentesco de tudo aquilo que existe no mundo
coisas e seres vivos. Com o relato cosmogônico do livro 1 e a profissão de fé de Pitágoras do último, Ovídio quis dar uma sistematização teórica a essa filosofia natural, talvez em sintonia com o bem distante Lucrécio. Sobre o valor a ser atribuído a tais enunciações, discutiu-se muito, mas talvez a única coisa que conte para nós seja a coerência poética no modo que Ovídio tem de representar e narrar o seu mundo. Essa efervescência e acúmulo de histórias, tantas vezes similares e sempre diferentes, em que se celebra a continuidade e a mobilidade do conjunto. Nem bem terminou o capítulo das origens do mundo e das catástrofes primordiais, e já Ovídio começa a série dos amores dos deuses pelas ninfas ou pelas moças mortais. As histórias de amor, que ocupam predominantemente a parte mais viva do poema, os primeiros 11 livros, apresentam várias constantes. Conforme mostra mais adiante Bernardini, trata-se de amores à primeira vista, um apelo incitante sem complicações psicológicas que exige uma satisfação imediata. E, como a criatura desejada em geral recusa e foge, o motivo da perseguição nos bosques é recorrente. A metamorfose pode acontecer em momentos diversos, como disfarce do sedutor ou como salvação da vítima do assédio ou punição da seduzida por parte de outra divindade enciumada. Comparados à pressão contínua dos desejos masculinos, os casos de iniciativa amorosa feminina são mais raros, mas em compensação se trata de amores mais complexos, não de caprichos extemporâneos, mas de paixões, que comportam uma riqueza psicológica maior. Vênus apaixonada por Adonis implicam frequentemente um componente erótico mais suave. A ninfa, Salmacis, que no abraço com Hermafrodito se funde numa criatura bissexual. E em alguns casos se trata de paixões ilícitas, incestuosas, como as trágicas personagens de Mirra, de Biblis, o modo como se revela esta última a paixão pelo irmão, o sonho, as perturbações, é uma das mais belas páginas de Ovídio, psicólogo, ou homossexuais, como Ífis, ou de ciúme desenfreado, como Medeia. As histórias de Jasão e Medeia abrem no coração do poema, livro 7, o espaço de um verdadeiro romance em que se entrelaçam aventura e abismo passional e o grotesco negro da receita dos filtros enfeitiçados, que passará tal e qual para o Macbeth. A transcorrência sem intervalos de uma história a outra é sublinhada pelo fato de que, como observa Wilkeson, o final de uma história raramente coincide com o fim dos livros em que se acha dividido o poema. Ovídio pode começar uma história nova quando lhe faltam poucos versos para o final do livro, e este é, em parte, o velho expediente do romancista de folhetim que aguça o apetite do leitor para o próximo capítulo. Mas é também um sinal da continuidade da obra, que não teria sido dividida em livros se, devido ao tamanho, não tivesse necessitado de um certo número de rolos. Assim nos é transmitida a impressão de um mundo real e coerente, em que se verifica uma interação entre eventos que, em geral, são considerados isoladamente. As histórias podem ter semelhanças, mas jamais se repetem. Não é casual que a história mais tenebrosa, livro 3, seja a do infeliz amor da ninfa Eco, condenada à repetição dos sons pelo jovem Narciso, condenado à contemplação da própria imagem repetida no espelho líquido. Ovídio atravessa, correndo essa floresta de histórias amorosas, todas parecidas e todas diferentes, perseguido pela voz de Eco que repercute entre as rochas. Coemus, coemus, coemus. Unamo-nos. 1979.